não excluo só o presidente, eu excluo o meu país. Pode não ser o melhor, não importa, não estou falando disso. Quando eu excluo pessoas, porque elas trabalham na área empresarial, aquele empresário não entende nada do que eu falo, porque eu sou professor. O que eu faço? Eu estou excluindo. E eu vim aqui mostrar para vocês que todos vocês, cada um de vocês, são líderes. A gente só não se intitula. Vocês são líderes. Deveriam ser, pelo menos de suas próprias vidas. Líder de vocês mesmos. Líderes da inteligência emocional. Líderes dos seus sonhos, dos seus objetivos, das coisas que vocês amam. Liderança daquilo que vocês desejam para a vida de vocês. E ontem a gente estava pensando numa metáfora que pudesse trazer, para a vida da gente. E eu digo que eu estou num processo de transformação. A vida é um processo de transformação, de novas escolhas todos os dias, de crescimento todos os dias. E ontem eu falei, nossa, mas eu não sei mais qual que é a imagem que eu quero passar. Aí a pessoa me falou assim, Matilde, eu falei, eu quero ser luz, eu quero iluminar as pessoas, eu quero poder ajudar líderes, diretores, empresas, pessoas, gente, a ser melhor líderes de si mesmos. E a pessoa fala assim, me ajudando na minha metáfora, que tal ser purpurina? Pá, brilha! Pô, que fantástico! Mas não é isso que eu quero. Eu não quero que as pessoas brilhem só por fora. Eu quero ser um instrumento que elas brilhem por dentro, em primeiro lugar. Aí eu saí daqui com isso, não, então eu vou ser um canhão de luz. Um canhão de luz. Pense aqui, um canhão de luz. Aí eu falei, não, mas tem que ser colorida. Porque depende do ambiente. Eu vou colocar vermelho, amarelo, roxo. Mas um canhão de luz pode agredir seus olhos também. Cara, eu fui dormir com isso, com essa minha nova metáfora da minha vida. Porque eu estou tendo decisões importantes que eu preciso fazer. E aí eu pensei, que tal um feixe de luz a laser? Tamanha assertividade que eu ultrapasso. E vou lá no coração da pessoa, vou lá na mente dela e posso ajudar ela naquilo que ela precisa. É pontual. Eu gostei disso. Eu achei legal, achei moderno, Achei bacana. Mas eu estou na construção dessa minha nova imagem. Disso que eu quero para mim a partir deste momento. Porque até onde eu estou, eu precisei tomar grandes decisões, assim como vocês. Estarem aqui é uma grande decisão. Estar ontem aqui, hoje aqui, amanhã aqui é uma grandiosa decisão. E não é para todo mundo e não é para qualquer um. Concorda? Faz sentido isso para vocês? Sim? Então a primeira coisa que eu gostaria que vocês levassem daqui hoje da minha fala é pensar que tipo de líder você está sendo. Que tipo de líder você tem impactado na vida das pessoas? Matilde, mas eu não sou líder, eu não tenho nada. Cara, você precisa ser líder da tua vida em primeiro lugar. Você tem filhos? Olha que liderança incrível. Você é professor? Tudo começa ali. Grandes mestres eu tive. E eu procuro sempre olhar e dizer, nossa, eu também quero ser uma. Eu quero que um dia alguém possa olhar para mim e me referenciar. Olha só, ela trouxe algo que impactou para mim, que mudou a minha visão, a minha percepção. Isso é o que a gente busca, por isso que você está aqui. Reconhecimento, como disse a Alda, Falando disso, a importância de nós reconhecermos mais em primeiro lugar nós mesmos. Nós precisamos nos reconhecer como líder que somos. Líder de nós mesmos, dos nossos objetivos, dos nossos sonhos e pagar o preço por isso. Duas habilidades na liderança 4.0 que está sendo exigida demais hoje. Quantos aqui conhecem a liderança 4.0, o contexto? Ok, que ótimo! Porque quando eu olho para isso, eu digo, vou contribuir com vocês. Esse é o mundo corporativo. Eu trabalho no mundo corporativo, mas não só lá. Eu trabalho com gente que às vezes está numa grande multinacional, às vezes está desempregado, às vezes
está com milhões de neuras e ele é um grande diretor. E às vezes eu tenho aquela pessoa lá que está pedindo a conta porque ela não está feliz onde ela está. Isso não é na indústria, na empresa. É como professor, é como pessoal da área de saúde. Porque quem cuida de gente tem a maior dificuldade de cuidar de si. Eu aprendi isso. O quão é difícil a gente cuidar da gente. E isso é outra palestra. Porque é punk. O quanto a gente se descuida para dar para o outro. Como que eu posso dar algo se eu mesmo não estou bem? Falava Aldo antes, né? Então, como que eu posso fazer? Duas competências incríveis que estão sendo pedidas hoje no mundo, principalmente na liderança 4.0, ou seja, na liderança atual, onde as revoluções vão acontecendo, onde não existe só pessoas, existe também máquinas, e essas máquinas influenciam no resultado das pessoas. Por isso que cada vez mais a gente tem profissionais da área, grandes empresas ou pequenas empresas, eu trabalho para pequenas e médias empresas, é o meu foco. E como eu falei, eu gosto de falar com pessoas, com gente, né? Não tem a ver com a empresa, tem a ver com as pessoas que estão coordenando, tudo começa com as pessoas. Então, aprender a reaprender. E a outra competência é inspirar talentos, inspirar outras pessoas. Então, isso é uma missão de professor. Inspirar pessoas, inspirar aquela pessoa para fazer o melhor, para buscar o melhor, para se entregar o melhor. E alguém perguntou: Matilde, você trabalha para esse povo, para essas indústrias, para esse pessoal que só quer ganhar, explorar as pessoas. Gente, eu trabalho para as pessoas que têm empresas, que têm indústrias, que têm escolas particulares, porque às vezes o governo paga os cursos maravilhosos e fantásticos como a gente gostaria. Eu estou com um projeto em Araquari, não sei se vocês conhecem, uma cidadezinha pequena, mas uma das maiores PIBs do país hoje. E a gente está com um projeto lindo. Pensa num cara que é um prefeito que é visionário, um prefeito que é fantástico, um prefeito que é incrível. Ele queria fazer um treinamento total para todos os professores, para toda a área de saúde. Gente, a gente encontrou tantos milhões de impeditivos que a gente não conseguiu fazer. Ele já está no segundo ano do mandato, vai para o terceiro, não, até quarto ano vai já, e a gente não conseguiu fazer. Por quê? Burocracia. As pessoas, a própria comunidade não acredita que é importante, é possível você ser líder melhor de você. E você apostar em você, no seu autoconhecimento, na sua liderança pessoal. Então hoje o mundo exige você da área de saúde, na área do professor. O professor acabou de falar aqui que está fazendo mestrado e as aulas continuam as mesmas. Qual é o resultado que a gente quer? A gente precisa inovar, a gente precisa fazer diferente, a gente precisa ser líder. E se você sair daqui pensando nisso, no que eu posso ser líder hoje? Dentro da capacidade que eu tenho, dentro do conhecimento que eu tenho, dentro daquilo que eu já carrego comigo, o que eu posso impactar? E duas competências, dois tipos de inteligência. Quantos aqui conhecem a inteligência emocional? Maravilha! Conhecer é muito bom, né? A gente praticar a inteligência emocional é o nosso desafio. Isso é o mais difícil. Então a gente tem dois tipos de inteligência emocional, a intrapessoal e a interpessoal. Ou seja, como eu me comunico com as minhas emoções. Como eu me comunico com as emoções que vão despertando em mim e eu nem conheço. Porque a maioria das vezes a gente pergunta assim: como você está? Aí como você responde? Bem. Mas se você não tiver aquele dia tão muito legal, tiver um pouquinho de segurança no ambiente, a pessoa te pergunta: como você está? Mais ou menos. Tá indo. Tudo bem. Aí, quando a pessoa me pergunta, eu sempre no fechamento de qualquer trabalho que eu faço, vou perguntar isso para vocês depois, como você está saindo? Aí a pessoa fala assim: eu estou saindo bem. Bem o quê? Bem o quê? Melhor. Bem o quê? Quero que vocês pensem nisso. Bem melhor não me dá quantidade. Bem o quê? Bem feliz, bem humorada, bem alegre. Lida com as emoções. A gente não sabe lidar com as emoções, por isso que a gente fala bem melhor. Porque a gente não sabe o que é aquele
bem? Se é bem desafiada, se é bem chateada, se é bem motivada, eu não sei lidar com as emoções, então eu digo que é bom ou é ruim. Está fazendo sentido isso para vocês, gente? Sim ou não? Sim. Ótimo, fantástico, tá? Muito bem, então, esse tipo de inteligência emocional em que eu preciso olhar primeiro para as minhas emoções, para os meus sentimentos, é a primeira parte. Às vezes a gente se torna mestre na interpessoal, porque eu sou palestrante, eu sou coach, sou profissional da área da saúde, sou professor, e aí eu sei o que o outro está sentindo. Eu sei o que o outro está passando. Que legal! O cara está disperso na aula, a pessoa não veio bem, e ela pergunta para ele, tudo bem? Tudo. Tu acha que ela vai responder para ti? Será que você deu abertura? Será que a tua liderança servidora pode servir essa criança, esse adulto, esse liderado seu? Quem é você que está oferecendo ajuda? É real mesmo? Mas a gente acha que pode ajudar todo mundo. E quando a pessoa diz que está tudo bem, porque ela não teve coragem de dizer mal pelo quê, né? Ou bem o quê, bem triste, bem chateada, bem revoltada, aí a gente começa, então tá, né? Então vamos trabalhar. Porque já chega de tu fazer. E aí a gente vai julgando, condenando, maltratando com os pensamentos, e a gente sai da nossa emoção e a gente fica chateado. Eu já falei uma vez, eu já falei duas, já falei três, né? Então, essa interpessoalidade, ou seja, eu tenho que ter a inteligência para lidar com os meus sentimentos, com as minhas emoções e também com os sentimentos e com as emoções dos outros. Faz sentido isso, gente? Beleza? Walter, eu não vou chamar o povo para... Nem vou. Porque eu acho que a minha missão hoje é outra aqui. Se fosse em outra palestra, eu falei para ele, eu ia entrar por aqui cantando, dançando, uhul! Eu adoro fazer isso. Mas hoje eu senti que eu preciso também lidar com as decisões, com o campo. Vocês não vieram aqui para me ver só dizer oba-oba. Eu não vou me prestar esse papel hoje. Eu quero que vocês olhem para vocês. Enxerguem o quanto vocês estão incluindo e excluindo a liderança de vocês na vida de vocês. O quanto vocês estão levando a culpa para o pai, para a mãe, porque nisso o meu trabalho é especialista em ouvir. Tudo não dá certo porque o pai, porque a mãe... Eu tinha um professor de psicologia, ele faleceu há pouco tempo, e ele dizia assim, o problema da humanidade é o seguinte, mata o pai, mata a mãe, que tudo está certo. Eu não entendia na época. E ele falava, mata o pai, mata a mãe, que o resto está tudo certo. Porque a gente precisa matar isso dentro da gente, né? Essa vontade que a gente tem de culpar eles por tudo e por todos. Mas faz parte. É o papelzinho que está sendo desembrulhado para cada um, e cada um tem um momento, cada um tem um processo, cada um tem uma forma. Uns mais afoitos, outros não tiveram nem coragem de abrir o papel. Então faz parte. Quem sou eu para julgar? Quem sou eu para condenar? Quero que você saia daqui pensando, como que estão essas tuas duas inteligências emocionais diante das habilidades que a gente precisa hoje para ser um líder melhor dentro, primeiro, da gente mesmo. Então, se eu estou falando de uma liderança industrial, que isso faz muito sentido, pensa na tua liderança aí, pessoal. Como que você pode inspirar você, ou talentos, ou pessoas para estar com você, os seus alunos, os seus clientes, enfim. E como que a PNL entrou na minha vida? Posso compartilhar isso com vocês? Pode? Ah, eu vou querer um copo d'água. Porque eu não sabia que essa decisão que eu fiz há tempos atrás tivesse mexido tanto comigo. Que incrível isso, né? Bom, antes eu vou me apresentar então. Adoro essa foto, tem nada a ver com a realidade, né? Mas tudo certo, eu adoro e me vejo assim, não tem problema nenhum, né? Oi? Aqui você está com uma foto poderosa. E é o que eu sou, a
vezes. Porque eu sou tudo. Eu sou uma pessoa, sim, poderosa, e eu reconheço isso. A foto deixa mais ainda. Tá tudo certo, Photoshop, sei lá o que quiser aí. Mas não tem a ver com a foto. Tem a ver com aquilo que você acredita que você é. Como você se vê. Porque às vezes eu vejo fotos tão maravilhosas, tão incríveis. Esses dias eu atendi uma modelo. Pensa numa mulher fantástica, linda, poderosa, 2 metros de altura. Ela tinha acabado de ganhar bebê. E aí ela chegou pra mim angustiada, desesperada. Eu com esse meu corpinho. E ela chegou, aquela mulher magérrima, linda, gostosona, falou pra mim: Matilde, eu tô muito gorda, olha só. Ela pegou isso aqui assim, ó. Juro, gente? Gordurinha dela. Ela pegou na barriga. Eu não posso fazer na barriga e não vai dar. Vou fazer no braço pra vocês entenderem, que é mais ou menos isso, tá? Olha como eu tô gorda. Eu tô horrível, eu tô péssima. A foto dela era linda. Ninguém olharia para aquela pelezinha da barriga. Mas o que ela decidiu escolher olhar? Para aquilo. E aquilo estava acabando com a vida dela. Acabando com as possibilidades de ela encontrar um novo trabalho. Porque já que ela não se achava e não se permitia, nada vinha, é óbvio, é campo, né? É aquilo que você acredita. Então, sou empresária há 12 anos, e se fosse há 10 anos atrás eu ia ter vergonha de me trazer como empresária, porque a empresária quer lucros, gera lucros sim, é o que a minha empresa faz pela minha e pela sua empresa, se você tiver. Eu sou uma personal executive coach há 14 anos, master practitioner em PNL há 15, psicóloga há 27. Mas também eu sou filha, eu sou amiga, eu sou esposa, eu sou mãe. Eu sou líder. Líder das minhas escolhas. E foi véspera de Dia das Mães. Quem é mãe sabe a importância, né? De ter esse Dia das Mães tão lindo. Era o meu primeiro Dia das Mães. Eu trabalhava numa empresa maravilhosa, fantástica. Mas, enfim, eu entrei lá com uma possibilidade assim de fazer muito pelo meu trabalho e no recrutamento, na seleção, né, da empresa, primeira pergunta que o diretor fez, na verdade eram 3 diretores, você pretende ter filhos logo? Já estava casada há 4 anos. Aí eu falei, não, tem tempo para isso. Óbvio, né? Que eu não ia dizer também que eu estava querendo, mas realmente eu não queria engravidar naquele momento. Fazia parte. E aí eu falei, não tenho hoje pretensão, vou esperar mais uns 3 anos, só estou 4 anos casada e tal, né? Enfim, depois de 3 meses estava vencendo a minha experiência. Eu fui no médico que eu não estava passando bem. O médico olhou para mim e falou assim, nossa, eu descobri o que você tem, deita aqui. Aí eu deitei, eu fui sozinha, porque geralmente meu marido ia comigo, né, no médico sempre e tal. E aí eu fui lá ver o que estava acontecendo, menstruação atrasando de novo, estava com esse problema. E aí ele deitou lá e botou o estetoscópio assim na minha barriga. Escuta teu problema. E eu ouvi aquele coraçãozinho e foi uma das coisas mais incríveis da minha vida. E a gente está falando de decisão, né? Como que eu ia chegar na empresa e dizer que eu estava grávida? Como que eu ia fazer isso? Detalhe, era recrutadora da empresa. E eles me falavam nos bastidores, cuidem com as mulheres. Né? Há 15 anos atrás. Cuide das mulheres, porque elas engravidam logo. E eu falei, nossa, e eu era treinadora também. A gente tinha 15 lojas. E aí, de repente, eu grávida, o que eu precisei fazer? Tomar a decisão. Nossa. Cheguei, pedi minha demissão e só pedi uma segunda chance. Eu só gostaria de ter uma segunda chance com vocês, porque eu amei trabalhar aqui. E aí o diretor falou, para minha surpresa, né? Claro, né? A história daria um livro. Não, gravidez não é doença. Então pode ficar, tá tudo certo. Eu fiquei na empresa. Então depois dali de 9 meses, 1 ano ali,
eu tive meu primeiro Dia das Mães. E aí a pessoa, meu líder, ela achava que a minha ideia era uma colega, né? Mas ela olhou pra mim e falou assim, eu vou te dar um feedback, Matilde, de hoje. Pode? Quantos aqui adoram feedback? Ninguém gosta de feedback? Eu vou ensinar para vocês num outro momento que feedback é um presente. E a gente precisa lidar com ele. Todo feedback é um presente, porque é o tempo da pessoa para você que ela está falando, não importa o que ela vai falar. E aí esse cara chegou para mim, falou, então senta aí. Eu sentei lá na mesa dele e ele falou, vou te dar um feedback. Não foi bem um feedback. Posso falar isso? O professor falou, vou falar, vou chegar na hora. Feedback. Gente, eu sentei na cadeira e ele começou assim, Matilde, tu pensa que as pessoas gostam de você, né? Só porque tu é simpaticazinha, queridinha, faz tudo pra todo mundo. Sabe, nomezinha de todos. Tu pensa que eles gostam de você? Eles te usam. Você é uma pessoa muito ignorante mesmo. Porque você não viu o que as pessoas fazem por você. Elas não viram o que elas falam pelas tuas costas. Você não vê... Gente, quando eu ia falando, eu tava sentada, né? Bonitinha até, quem lá atrás. E eu fui baixando assim, ó. Fui baixando na cadeira. E aquilo, eu comecei a chorar. Porque eu era mestre em chorar, gente. Eu ainda sou, adoro, mas eu já tenho mais elegância quando eu choro, né? Eu olhava para ele e ele falava generosamente, um monte de coisa que eu já não estava mais escutando nada, só ficava chorando. Olhando para baixo, vendo, meu Deus, que ele que eu sou, que mulher, que pessoa que eu sou, que imprestável, que coisa ridícula, que coisa horrível. E aí, de repente, sai um amigo meu, na porta, assim, do lado, e aí ele dá tchau, pessoal, eu me recomponho, tchau, fulano, dá tchau lá pra esposa dele, falei o nome, né, dá tchau lá pra fulana, feliz Dia das Mães pra ela. Aí ele olhou pra mim, tá vendo, sua falsa? Tá vendo como tu é? Tá vendo como tu é? Eu olhei, ai meu Deus, eu sou péssima, eu sou horrível, eu saí dali desesperada, assim, mas eu não podia sair, ele ainda estava me dando feedback. E aí ele olhou, tá vendo, ó, tava ali chorandinho, tô mentirosa, né? Tudo é mentirosinha, né? Porque tava ali chorando, de repente se recompõe e dá tchau pra esposa dele. Tu mal conhece a esposa dele, você abre o nomezinho, nem a tua mãe, nem nada porque tá fazendo isso. Ah, cara, aquilo fez um sentido pra mim. E eu falei, nossa, o cara tá certo, eu sou uma idiota mesmo, sou uma ignorante, olha a pessoa que eu sou, que imprestável que eu sou. Todas aquelas coisas generosas que a gente fala quando as coisas não estão legais. Eu peguei, comecei a chorar ainda mais, e de repente, quando me dou por mim, tem uma galera do lado, e eles começam a cantar parabéns, e me dão um cartão assim, bem grandão, feito à mão. Estava escrito lá nesse cartão, uma rosa, uma rosa desse lado assim, escrito Matilde, você é mãe, sem palavras. E um buquê gigante de rosa, maravilhoso. E aí eu peguei aquele buquê, peguei aquele cartão, me joguei para casa chorando, desesperado, mal dei. Agradeci ninguém, só olhei para baixo e me joguei. Fui para casa, cheguei, joguei aquele buquê na cozinha, joguei aquele cartão que eu nem vi nada. E aí me joguei no sofá e chorei, gente. Chorei. Eu vou pedir minha demissão. Eu sou uma pessoa imprestável, eu não mereço estar lá naquela empresa, eles me deram uma chance, uma oportunidade, e eu tenho que honrar essa oportunidade, mas olha a pessoa que eu sou, e eu fui generosamente fudendo comigo. Essa é a palavra. Meu marido chegou em casa lá desesperado e ele olhou o que foi que aconteceu. Fulano de tal lá me deu um feedback, falou isso, falou aquilo, falou aquele outro. E eu sou uma pessoa terrível, eu sou uma pessoa péssima. E começava a chorar. Eu vou pedir minha demissão, eu vou... Aí ele pegou o cartão, estava lá na mesa, e o que é isso aqui? Ah, o pessoal, aquele povo falso lá que ele entregou, tudo mentiroso. E aí ele leu o cartão, feito à mão, e ali tinha mensagem de 20 e tantas pessoas do escritório. Matilde, você é maravilhosa. Matilde, você é a mãe sem palavras. Matilde, não sei o quê. Foi falando. Eu falei, que isso? Que ridículo, nada a ver. E aí ele olhou para mim.
Por que você decidiu escolher acreditar naquele cara que sempre é assim com todo mundo e porque você acha que não iria passar por isso, do que não acreditar nisso tudo que as pessoas estão falando aqui? Aí veio a raiva, muita raiva. Eu entendi, é verdade, fazia sentido, poxa, nada a ver. Veio tanta raiva daquilo, e eu disse, eu vou matar o cara segunda-feira. Como eu não podia fazer isso, né? Não ia mais pedir a minha demissão, porque ele ia ter que me engolir. Eu fui num terapeuta. E ele aplicou uma técnica de PNL em mim. A primeira coisa que ele falou para mim foi assim, eu falei, né? Falei tudo. E aí ele me disse assim, ok, Matilde, vai lá e dá uma porrada no cara. Isso mesmo, vai lá. Faz igual ele fez. Eu falei, meu Deus, é isso que você quer? Vai, faz igualzinho e se torna exatamente como ele é. Aquilo me deu um choque. Eu falei, o que está acontecendo? Ele me deu o que eu chamo de poema, uma oração, sei lá o que, é uma técnica de PNL, na época eu não sabia, que eu tinha que decorar um negócio, falar aquele negócio todo dia. E falava de autoestima. Quem se ama se perdoa, quem se ama se merece, quem se ama... E eu tinha que falar, eu decorei aquilo na primeira noite. Porque ele só me deixou falar com a pessoa depois do 7º dia. A pessoa, eu cheguei na empresa na segunda-feira e a pessoa perguntou, vamos conversar? Eu falei, não, eu não podia. Eu tinha que esperar 7 dias para falar com ele, né? A técnica era essa. E aí, de repente, chegou quarta-feira, e daí, vamos conversar? Não, quando eu estiver legal, eu converso, porque realmente estava com raiva ainda. Mas chegou lá para quarta-feira, já estava legal, já estava bem. Sexta-feira era o grande dia. Eu chamei ele e eu apliquei uma técnica de PNL, que na época eu acho que eu nem sabia isso. Não sabia nada disso, não sabia, né? Mas isso transformou a minha vida. Eu chamei ele para dentro de uma sala, ele falou, senta aí. E aí eu disse, não, eu não quero sentar aí, eu quero lá dentro da sala. Eu não queria fazer o que ele tinha feito comigo. Aí a gente fez uma sala bem grande, tinha uma mesa gigantesca assim da diretoria, ele sentou na ponta da mesa. E eu falei, por favor, botei uma cadeira aqui, uma outra, e disse, pode sentar na minha frente? Ai, que palhaçada! Ai, que nada a ver! E aí eu dei um comando para ele. Na verdade, eu fiz apenas o que eu nunca tinha feito com ninguém, que é me posicionar, que é o saber o que eu queria e liderar os meus desejos. Eu falei para ele, a partir de hoje, nunca mais você vai se dirigir neste tom comigo. A partir de hoje, eu não permito que você altere a voz para mim. A partir de hoje, eu vou trabalhar para ser melhor todos os dias. E você vai precisar lidar com isso. Ele levantou, falou um monte, bem alto. Aí eu falei, isso, exatamente. Esse tom de voz que eu nunca mais vou escutar. Saí da sala, agradeci. E a gente trabalhou por mais 7 anos juntos. Nunca mais escutei ele berrando comigo. Ele berrava? Mas eu não dei esse poder para ele. E foi ali que eu quis entender o que estava acontecendo. E que a PNL entrou na minha vida. E depois de um tempo entrou o coach. Que eu sou muito grata a você, Walter, por ter me convidado. Por ter... Nossa, eu investi a rescisão do meu marido. Na época, 10 anos de empresa para fazer o curso. Que eram 10 dias, era para ser em São Paulo, mas ele conseguiu trazer para cá. Então aqui era mais fácil, eu achava que eu podia ir para casa, Joinville, 2 horas de viagem. Não, era 10 dias seguidos, tive que pagar hotel, tive que pagar alimentação, hospedagem. E lá naquele dia eu decidi que eu ia ser uma das melhores coaches do sul do país. Eu não sei se eu sou, mas eu vou chegar lá. Tudo é decisão. A PNL entrou na minha vida naquele momento em que eu precisei fazer uma escolha. E depois daquilo eu disse, eu quero fazer mais isso. Eu quero poder ajudar pessoas. Eu quero poder compartilhar com elas essas coisas. Porque quando a gente ressignifica, quando a gente dá um novo significado para a vida da gente, a gente consegue fazer o extraordinário. E vocês estão aqui para isso. Qual o comando que vocês podem dar na vida de vocês para vocês se tornarem melhores? Pode mudar para mim, não tá? Tá passando? Então, o que você pode fazer
Ok? Não sei se vocês já usaram a raiva a favor de vocês. Quantos aqui usam a raiva a seu favor? E essa frase faz sentido? Uma vez coloquei essa frase só de raiva, eu pensei, nossa, essa pessoa não é de Deus. Essa pessoa não é de Deus. Tem um demônio lá. Gente, eu sou de Deus, acredito em Deus, muito mais do que religião. Eu acredito nesse ser, nesse universo de luz. Mas a gente tem raiva. Não, a gente sente raiva. E só de raiva, por amor a mim mesma, eu cresci. Mas não é fácil crescer. Não é fácil mudar. Exige da gente desconforto. Exige da gente fazer coisas que a gente às vezes não gosta. Mas eu estudei tanto, gente. Estudei tanto, até que meu marido disse assim, chega, tu tá uma obesa mental. Ele foi bem generoso, porque eu não queria falar que eu era obesa, né? Ele foi bem generoso. Ele falou, você tá uma obesa mental, Matilde. Você já fez milhões de cursos. E o Walter ligava para mim pedindo fazer negócio. Eu falei, que vontade. E ele, não. Você falou para mim que você ia capitalizar o coach depois de 6 meses. Todo investimento que você fez em 6 meses. E eu falei, mas eu não fiz isso, fez. Agora vamos capitalizar mais. Vamos fazer mais. Ele sempre foi o primeiro a me apoiar em tudo. Sempre. Pensa num cara top. Pensa num cara fantástico, que eu tive a honra de poder, e tenho a honra de poder estar comigo me apoiando. Mas quando ele me disse chega, eu precisei utilizar tudo que eu tinha a meu favor. E ele tinha razão. Eu estava me sabotando. Eu estava olhando para mim e não honrando tudo aquilo que eu tinha a meu favor, tudo aquilo que eu tinha aprendido. E aí, quando o Walter perguntou, Matilde, você é uma das profissionais, né, que fez na época, que mais está tendo recurso, sucesso, né? Por que será? Eu falei, porque eu decorei aquela apostila, caramba, aquilo. Eu decorei, eu comi aquilo, eu escrevi, eu estava surtada. Porque eu fiz um compromisso comigo, eu precisava mudar a minha vida. Eu precisava fazer uma história diferente. E só de raiva, por amor a mim, usando essa raiva que às vezes o outro desperta, que o conhecimento desperta, porque eu tenho tanto conhecimento que eu vou fazer com isso. Precisam fazer com o que vocês aprenderam aqui. Tem que isso transbordar para a vida de vocês. Só de raiva, eu ainda estou crescendo, tá? Mas eu fiz esse treinamento aqui. Um pouquinho eu gostaria de compartilhar com vocês. Tem som? Para eu fazer esse treinamento, o mundo caiu na minha cabeça. Eu sabia fazer. Mas, dia 8 de 8 de 2008, eu decidi, eu vou montar a minha empresa. Pensa no medo. Mais uma de muitos, né? Mais um treinamento, mais um coach. Hoje, então, né? Nossa, na época ainda era exclusiva, era diferente. 10, 12 anos atrás, quando eu fui fazer o meu primeiro treinamento, eu tinha 11 pessoas na turma. Meu irmão, meus amigos, clientes de coach que já acreditavam no meu trabalho, eles eram muito bons. E alguns loucos que acreditaram, né? Eu tinha um pouquinho mais quando a gente ia fazer, eu tinha 18. Só que aí, quando eu fui fazer o treinamento, deu a maior enchente em Santa Catarina, 2008. Muitos dos meus clientes perderam tudo. O hotel que a gente ia fazer era no Paraná, a gente fazia em Guaratuba. Estava inundado, não tinha como a gente chegar. Ou seja, aquele sonho por água abaixo. Era uma das maiores crises mundial. Hoje, quando a gente fala de crise mundial, eu olho assim, crise? Crise foi em 2008. Ou seja, eu ressignifico tudo. Eu olho para tudo e ressignifico. E aí, quando a gente conseguiu fazer o nosso treinamento, por muitos anos eu não conseguia tirar fotos. Por muitos anos eu não conseguia fazer vídeos. E por muito tempo, até o início desse ano, eu não fazia muita rede social. Meu Instagram, quantos aqui tem Instagram?
Ótimo. Ele deve ter uns 5 seguidores. Não, tem um pouquinho mais. 1.000 seguidores. 1.500, sei lá. Eu não represento nada, não sou nada na internet. Vocês não me conheciam. Como assim? Não me conhecem, não conhecem o meu trabalho? Vai morrer, não vão conhecer. Porque a gente precisa se reinventar, fazer diferente, fazer o novo. Agora, depois de 10 anos, turma 100 acontecendo esse ano, e aí isso me deixa ainda muito mais emocionada com esse convite, turma 100. Eu comecei a produzir um pouquinho daquilo que a gente faz. Eu nunca imaginei conhecer um treinamento como esse de hoje. Esse é um dos trabalhos que eu faço, mas o mais apaixonada que eu sou. E as pessoas não vão te contratar só porque vai ser legal. Elas te contratam porque você precisa dar resultado na vida delas. Faz sentido isso? Um terapeuta, um aluno, um professor, ele só é rechamado, recontratado, se ele estiver dando resultado. Ah, mas resultado é tão... Sim, resultado é o que move o mundo. É o resultado da tua liderança na tua vida que vai poder fazer a diferença na vida das pessoas. É o resultado